Louvado seja Deus. Saudar-vos em nome de Cristo Jesus. Amados, eu estou aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Esta que é edificadora, edifica-nos dia após dia. Eu quero falar um pouco acerca do pecado. E antes de eu interagir, falando com os amados acerca do pecado, deixa-me interceder a favor desta palavra. Deus, em nome de Jesus, engrandecemos a Tua presença, porque o Teu nome é santo. Tu és digno de louvor, Santo dos santos, Rei dos reis. Igual a Ti não existe, ó Senhor, porque o Senhor é aquilo que é. Em nome de Cristo Jesus, pedimos a Tua presença, de modo que a pessoa que neste momento escuta esta palavra, ó Senhor, o Senhor penetre em seu coração como uma espada de dois gumes que é a Tua palavra. No poderoso nome de Jesus, Pai, que os nossos corações sejam terra fértil e esta palavra venha dar frutos em nome de Cristo Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Como vinha dizendo de antemão, eu quero falar um pouco acerca do pecado. Ora, vejamos, estamos em quarentena e não conseguimos ir à igreja, não conseguimos ir a muitos sítios. Então, achei melhor compartilharmos a palavra de Deus a partir desta via. Primeiramente, precisamos saber o que é pecado. Para falar a verdade, existem diversos conceitos acerca do pecado. Eu irei mencioná-los aqui, alguns. Pecado é desobediência. Pecado é a obscuridade dentro de nós. Pecado é a iniquidade que existe dentro de um ser humano. Eu quero falar um pouco acerca do pecado e por que nos afastamos da presença de Deus. O que nos afasta da presença de Deus? Amém. Quando olhamos para o decorrer histórico da Bíblia, podemos acompanhar assim no livro de Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra, né? Então o Senhor também criou o homem e criou tudo que existe no mundo. A Bíblia vai dizer assim no livro de Gênesis que os homens que o Senhor criou se afastaram da sua presença por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva afastaram-se diante da presença de Deus por causa do pecado. Você, um conhecedor da Bíblia como eu, sabe que Adão e Eva viviam dentro da presença de Deus. Eles viviam dentro do reino de Deus. Mas o que lhes tirou da presença de Deus foi a iniquidade, foi a desobediência. Isto é que é o pecado. Deus não se agrada com o pecado. Deus não se agrada com o pecador. Vamos abrir em nossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Partia e diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo vai falar assim no livro de Romanos, dizendo que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você precisa saber que o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. O pecado que a gente comete é isso que nos afasta da presença de Deus. Muitas das vezes você pode se sentir distante da presença de Deus. Você se pergunta por que estou distante da presença de Deus? Quando você se sentir assim, faça um exame de consciência em si próprio. Diga assim, onde é que eu escorreguei? Aonde é que eu falhei? Para pedir perdão diante da presença de Deus. Muitos não percebem o que nos põe diante, o que nos põe distante da presença de Deus é o pecado. Deus não se agrada com o pecado e não com o pecador. Por isso que Paulo vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte. Se formos olhar para o decorrer histórico da Bíblia, todos aqueles que pecaram nunca tiveram um bom fim. Caim pecou, matou seu irmão Abel. A Bíblia diz que a ira de Deus era com Caim. O povo de Israel que se rebelou contra Moisés
contra Moisés no deserto. Por causa do pecado, o próprio Deus castigou. Irmãos, esta palavra está no meio de nós. O que nos põe fora da presença de Deus, fora do entendimento de Deus, fora da comunhão com Deus, fora da convivência, é o pecado. E todo pecador e o pecado não tem bom fim. Por isso que Paulo diz assim: o pecado tem seu salário, que é a morte. O que desata a nossa comunhão com Deus é o pecado. O pecado coloca-nos distante da presença de Deus. Amém? Você precisa meditar nesta palavra. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus.